Mateus 20. Vamos ler aqui a partir do versículo 29, que narra a cura de 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Só até aí, meus amados irmãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E aqui, irmãos, chama a atenção que esses caras eram cegos fisicamente. E a Bíblia não relata para nós a origem da cegueira desses cegos. Se eles eram cegos de nascença ou não. Mas o fato, irmãos, é que espiritualmente eles enxergavam muito mais do que toda aquela multidão de pessoas que estavam cercando Jesus. Incrível, porque eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Eles clamavam assim, mas a multidão não clamava desse jeito. Mas eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Filho de Davi. Esse é um dos títulos do Messias. Ou seja, para aquele cego, fisicamente, ele, pela fé, sabia que Jesus era o Messias, ou ungido prometido. Ou ungido. Aquele que levaria sobre ele todas as nossas enfermidades. Aquele que pelas suas pisaduras, como profetizou Isaías lá atrás, seríamos curados. Aquilo que a multidão não era capaz de enxergar, o cego, com os olhos fechados, mas com os olhos da fé abertos, foi capaz de enxergar. A multidão, embora enxergasse, não era capaz de ver essa verdade claramente. Em João 9,39, Jesus curava outro cego, e este de nascença. E nesse momento os fariseus e mestres da lei que estavam presentes, então Jesus faz um paralelo para eles entre a cegueira física do cego e aqueles que não reconheciam a sua necessidade espiritual, ou seja, a cegueira espiritual deles. E disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Em outras palavras, amados, sabe o que é que Jesus estava dizendo? Que você não deve andar aqui nessa terra confiando no que os seus olhos naturais podem ver, porque não vivemos por vista, vivemos por fé. É assim que vivemos aqui nessa terra. 2 Coríntios já fala isso para nós, que nós não devemos ser guiados pelos nossos olhos naturais, mas pela nossa fé, pelos olhos da fé. Se somos novas criaturas, devemos nos deixar ser guiados pela fé. É assim ou não é? Algo está diferente daquela época do que agora? Não. Tem gente que está desesperada hoje em dia pelo cenário político. Auricélio falou sobre aquele vídeo que eu estava falando. Jeremias repreendia o povo no Antigo Testamento, porque o povo estava confiando nos governantes, em vez de confiar no Senhor.
estava olhando para o cenário político, que era fulano ou beltrano, que podia melhorar a vida dele. Quem pode melhorar a sua vida, meu irmão, é o Senhor. Não é político A, político B e C, não. Não é pastor A, pastor B, pastor C, não. Não é profeta fulano de tal, não. Não é o profeta que revela CPF que vai melhorar a sua vida, não, cara. O único que vai chegar o momento que você vai estar que nem aquele cego na multidão, sozinho. Ninguém vai poder te atender, nem o pastor, nem o profeta, muito menos o político. Você já imagina, o pior pesadelo para um cego é uma multidão, cara. Se coloca no lugar daquele cego, cercado por uma multidão. Se coloque no lugar dele agora. Sabe por quê? Porque uma multidão é imprevisível, meu irmão. A multidão pode vir do seu lado, pode te derrubar. Você é cego, você nem vê da onde é que você pode ser golpeado. A sua única certeza quando você está diante de uma multidão e é cego, é que vai dar ruim. É que você vai cair. É que você vai ser esmagado, pisoteado. Essa é a sua única certeza. Porque os teus olhos naturais dizem que ali não dá mais para você. Que esse cenário, você não pertence a esse cenário. Que ali só vai ter destruição para você. E incrível é que vocês já viram que o cego, quando ele perde um dos sentidos, né, a visão, geralmente a audição funciona melhor, né? O olfato e tudo mais. Sabe o que é que os ouvidos dele diziam para ele? Que havia uma confusão de vozes. E nenhuma daquelas vozes podiam ajudar ele. Porque a verdade é que a confusão de vozes gera o caos. Hoje em dia a gente fica assim, escuta de tudo um pouco e quer dar razão para todo mundo. Irmão, irmão, mas é uma crítica construtiva. Só aceite crítica construtiva de quem construiu alguma coisa, meu irmão. De quem está construindo alguma coisa, pela fé. Tem gente que só faz destruir e quer dar crítica construtiva na tua vida, meu irmão. Eu não aceito mais crítica construtiva de pessoas que nunca construíram nada, que só vivem para ferir pessoas. Não aceite mais isso. Só aceite dar pitaco na sua vida quem vive uma vida com o Senhor, que o Senhor fala na boca dela. E aí, meu irmão, os ouvidos, sabe o que os ouvidos daquele cego diziam? Que as pessoas falavam para ele que seria impossível ele alcançar o alvo, porque ele estava o quê? Clamando. Ele estava clamando, igual a cada um de nós aqui. Porque todos nós temos problemas, meu irmão. Cada um de nós aqui precisa de um milagre, seja ele pequeno ou grande. Muitos de nós aqui precisamos de uma cura, seja ela pequena ou maior. Nós estamos igual aquele cego, irmão. Aquele cego representa cada um de nós. Será que você pode ver isso pelos olhos da fé hoje? Será que seus olhos espirituais podem discernir isso? Que aquele cego representa cada um de nós. E nós estamos cercados pela multidão de problemas desse mundo. Nós estamos cercados por circunstâncias adversas, por problemas tão grandes que parecem ser intransponíveis, igual aquela multidão. São tão grandes que a qualquer momento eles vão te jogar no chão, vão te pisotear e vão acabar com a tua vida e com a tua esperança.
E parece que Jesus está depois daquela multidão. Porque você está cercado de pessoas, mas nunca você esteve tão só na sua vida. Porque a tua família não pode te ajudar. O pastor não pode te ajudar. O evangelista muito menos. O político ABC não. Ninguém pode te ajudar. E a verdade é que tem coisas que você não abre para ninguém, meu irmão. Porque ninguém vai entender o que você está passando. A verdade é essa. E parece que Jesus está lá do outro lado da multidão. E aí, a multidão diz para você o seguinte: o que é que a multidão, seus problemas, diz para você? Elas vão pedir para você parar de clamar, porque é em vão. A multidão, seus problemas, vai tentar fazer com que você perca a esperança. Esse é o trabalho da multidão. Os problemas e as circunstâncias vão tentar parar você. As pessoas vão tentar parar você. Assim como tentaram parar aquele cego também. Mandaram ele parar de clamar. Assim acontece comigo e com você, meu irmão. Só que falaram para você com outras palavras. Falaram para você que é impossível, que não tem solução. Falaram para você que não é para você. Isso é interessante porque hoje em dia a igreja brasileira está dividida entre dois extremos diferentes. A igreja que acredita em confissão positiva, entre outras coisas, e a igreja incrédula que diz que crê, mas no dia a dia não vive a prática da fé. A igreja hoje está entre a cruz e a espada, meu irmão. As ovelhas hoje estão assim, né? Porque tem igreja que vai dizer que você tem que determinar. Meu irmão, determina aí que vai dar certo. Coloca Deus na parede. Tem igreja que prega desse jeito. Muitas hoje. E no outro extremo, meu irmão, tem a igreja que diz que crê na cura, no milagre, mas está mais fria espiritualmente do que um iceberg. Onde muitos se sentem ofendidos com uma pregação como essa. Muitos se sentem incomodados. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa. A minha missão aqui, hoje, é trazer um equilíbrio segundo as Escrituras. Porque você, meu irmão, não é uma ovelha desgarrada. Você tem um sumo pastor, Cristo Jesus. Você tem que viver a sua vida com equilíbrio. Não determinando e não colocando Deus na parede, mas também não vivendo sem fé. Hoje você vai aprender a andar segundo o equilíbrio das Sagradas Escrituras. Mas o que o texto diz? Que o cego apenas clamou a Jesus. Ele não determinou. Mas ele também não estava com a fé no piloto automático não, meu irmão. O que é que o texto diz para a gente? Que ele estava lá clamando. O texto também diz que que a multidão não foi capaz de parar aquele cego. Não, a multidão não conseguiu fazer o cego parar de clamar, parar de acreditar. Ele não parou, ele persistiu. Você já se perguntou por que o cego estava lá? Naquela multidão? Você já se perguntou por que o cego? O que levou o cego a enfrentar aquela multidão? O pior pesadelo de um cego é uma multidão de pessoas, meu irmão. Você já se perguntou o que foi que levou aquele cego a enfrentar os seus piores medos, a estar ali naquele dia? Sabe o que, irmão? Porque ele não se conformou em ficar daquele jeito. Ele não queria ficar daquele jeito, ele não se conformou em ficar daquele jeito, irmão. Ele não queria permanecer naquela situação, mesmo com todas as dificuldades, circunstâncias contrárias, ele persistiu. Ele tinha um alvo. O alvo dele era o que? Chamar a atenção de Cristo Jesus. Esse era o alvo dele. Quantos anos o cego ficou daquele jeito? O texto não fala, nós não sabemos. Mas há outras tantas histórias na Escritura Sagrada que nos mostram quantos anos as pessoas estavam naquela situação e não se deixaram permanecer ou serem vencidas por aquela situação.
A mulher com o fluxo de sangue foram 12 anos. Essa era a condição dela para o resto da vida. Era isso que a medicina disse para ela. Ela gastou o dinheiro dela inteiro com muitos médicos curandeiros da região. E eles diziam para ela, não está escrito no texto, mas pela fé, eu posso estar lá. O médico falando, essa é a sua condição até o final da sua vida agora. 12 anos ela passou. Quem foi que curou ela, irmão? O médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Em João 9 tinha um cego de nascença. Ele passou a vida inteira assim. Essa era a condição dele. Ele viveria a vida inteira daquela forma. É de nascença, é a condição dele. Quem foi que curou ele, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. A medicina pode dizer que a sua condição é de nascença, que você já nasceu daquele jeito, que não tem mais jeito para você. Mas a verdade, meu irmão, é que não existe impossível para o nosso Deus, não. Existe um impossível para a gente. O limite está na gente, o limite não está em Deus. Mas algum deles aqui colocou Deus na parede? Nenhuma passagem você vai ver isso. Nenhuma passagem. Eles têm aqui, duas coisas em comum. Todos esses que eu citei agora, eles não se conformaram em ficar daquele jeito. Não se conformaram. E segundo, eles tinham uma fé sincera. Eles tinham uma fé não fingida, uma fé que não estava no automático. O problema, irmãos, de muitos hoje na igreja é que vocês confundem o silêncio de Deus como um não. E nem sempre o silêncio de Deus quer dizer um não. A mulher com fluxo de sangue experimentou o silêncio de Deus por 12 anos. Ana, quando teve Samuel, ano após ano subindo, 7 anos ela esperou. 7 anos sob o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não era um não ao final das contas. Isso não fez com que Ana parasse de clamar. Isso não fez com que o cego parasse de clamar. Todos uns anos, quantos anos, vivendo no escuro. Quantos anos sem poder enxergar a face do seu pai, da sua mãe, das pessoas que ele gostava, das pessoas que ele amava. Isso não parou ele. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não deixe a sua circunstância dizer que é para sempre, que é definitivo, ou não deixe o silêncio de Deus parar você. Porque qual de nós podemos penetrar a mente de Deus para poder discernir realmente quando Ele está dizendo um não? Tem que ter muita intimidade com o Senhor, a não ser que você tenha muita intimidade com o Senhor e Ele tenha te dito não, aí tudo bem, eu fico calado, meu irmão. Aí é que nós dizemos, a tua graça nos basta, Senhor. Mas caso contrário, nem sempre o silêncio do Senhor é um não. Mas a verdade, irmãos, é que isso também significa que nem sempre o Senhor dirá sim para nós. Meu irmão, o Éden já começou com um não. Deus disse para Adão, não comerás da fruta, do fruto. Deus disse não para Moisés, não vai entrar na terra prometida. Deus disse não para Paulo, não vou tirar o espinho. Tem vezes que Deus vai dizer não mesmo para a gente. Nem todas as vezes Deus vai dizer um sim para a gente. Dói muito. Dói muito. Mas o que nós vamos dizer, irmãos? O texto diz que Jesus, parando, chamou eles e disse, o que vocês querem que eu faça a vocês? E aqui vemos duas coisas. Jesus poderia ter parado para qualquer pessoa naquela multidão, mas parou para aquele que sabia quem ele era. Ele era o filho de Davi, e sabia quem ele era, e o que ele poderia fazer por ele. Aquele cego enxergou
o Messias pelos olhos da fé. É como eu tenho dito aqui, irmãos, algumas vezes, Deus responde à fé. A fé tem prioridade em relação à necessidade, meu irmão. Hoje em dia, nós somos igual à terra de Israel naquele dia. Quantos necessitados, paralíticos, cegos, endemoniados existem? Quantas pessoas com problemas corpóreos, cognitivas existem? Mas Deus responde à fé. Tem gente, irmão, Deus espera que você seja intencional com a sua fé. Ele perguntou para o cego: o que você quer que eu faça para você? Tem gente que fala da seguinte forma: eu preciso disso, Deus, mas se Deus quiser, Ele faz. Se não quiser, não faz. Pede como se estivesse no piloto automático, como se Ele tivesse ligado. Irmão, mas eu descobri pelas Escrituras que essa não é a forma correta de pedir. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tiago 1:6-8 diz o seguinte: peça, porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Se você pedir uma coisa do Senhor, se você não crê que Ele pode fazer, você já não vai receber, meu irmão. A fé tem prioridade sobre a necessidade. Por exemplo, tinha uma multidão ao redor de Jesus, mas Ele parou para atender o cego. Tinha uma multidão ao redor de Jesus também, mas foi Zaqueu que ele percebeu. Zaqueu em cima da árvore. Ele disse: desce daí, Zaqueu. Ele não pediu nada para Zaqueu. Aí Zaqueu disse o seguinte: ó Senhor, quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não tinha pedido nada a ele. Quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí o que foi que o Senhor disse? Então hoje nessa casa entrou salvação. É fé, meu irmão, é fé. Olha, eu vou dizer uma coisa: Jesus tinha um compromisso de levar o evangelho primeiro aos judeus, mas a mulher cananeia insistiu com fé e atendeu primeiro a mulher gentia. Olha aí, ó, uma mulher cananeia natural de Dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, Jesus não disse nada, silêncio. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Multidão falando aqui, ó, no teu ouvido, ó. E ela escutou a multidão? Ela escutou o silêncio de Deus? Ela entendeu o silêncio de Deus como não? Então seus discípulos se aproximaram. E aí ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu vim primeiro para fazer a obra em Israel. Aí a mulher disse o seguinte, ela adorou ele de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, Senhor. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos, porque os filhos são judeus, e dá-los aos cachorrinhos. Ele não quis menosprezar ela, mas os cachorrinhos eram o pessoal que ficou para depois, os gentios, nós. Aí sabe o que foi que ela disse? Ela disse assim: Senhor, sim Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela disse assim: Senhor, eu quero só uma migalha, só uma migalha do teu favor eu quero. Só uma migalha. É como aquele filho, é aquele relacionamento com aquele filho, cara, que a gente tem, que o filho pede pra gente, a gente diz: não, cara, não. Aí dá um pouquinho de tempo depois, lá vem ele de novo: pai, mas assim, pai, assim, me dá só um pouquinho, pai, sabe, mas eu queria, eu gosto, eu vou fazer isso, é assim, assim, assado. E aí a gente vai um pouquinho, vai amolecendo o coração, e no fim a gente dá. Que Deus é esse, meu irmão, que deixa ser convencido? Essa passagem eu enxergo assim. Eu enxergo assim, como o pai com o seu filho.
O pai que está brincando de espadinha com seu filho, aí o filho pega na mão do pai, aí o pai, ai, tá bom, você me venceu. Que Deus é esse, meu irmão? Que Deus é esse, cara? É fé, meu irmão, é fé. E aí, meu irmão, ele diz assim: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha dele foi curada. Só um instante, pastor, eu preciso só de mais 5 minutinhos para terminar, por favor, é muito importante hoje, tá? A mulher com um fluxo de sangue, irmão, tinha uma multidão entre ela e Jesus também, mas ela enfrentou e superou a multidão pela fé, e tocou em Jesus, e Jesus atendeu ela. Após ter curado a filha de Jairo em Cafarnaum, Jesus foi seguido por mais 2 cegos, que também clamavam por ele no nome de Davi, e também pediram a cura. E Jesus disse o que para ele? Que seja feita conforme a fé que vocês têm. No fim das contas é necessário fé, irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o que é que acontece? Os falsos profetas de hoje, os falsos pastores, né? É comum a gente ver na internet eles afirmando que tem uma forma infalível para receber de Deus alguma coisa, ou para chamar a atenção de Deus. Só que todo mundo comigo aqui em Mateus 20, no versículo 34, né? Jesus ouviu que aqueles cegos queriam ser curados da sua situação e respondeu para eles o seguinte: agora você vai aprender como chamar a atenção do Senhor. No versículo 34 ele diz: vá e faça uma campanha de 7 semanas. É assim que está escrito, irmão? É não? Desculpe. Vá e sacrifique, dê uma oferta alçada. É assim que também está escrito, irmão? Não. Vai e quite o dízimo que está atrasado. É assim, irmão? Hein? Não, né? Ou então vai e faça um voto. É desse jeito que está escrito lá? Não. Está escrito o seguinte: então Jesus, movido de íntima compaixão. Compaixão ele tem por todos, mas íntima ele só tem com os filhos. Comigo e com você, que somos filhos dele. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que se deixa ser atraído pelos seus filhos, por fé? Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. O cego, peraí, está escrito aqui: o cego colocou Jesus na parede? Não. Ele se humilhou e ele clamou. Ele só tinha uma ferramenta para vencer a multidão, que era o clamor. Só essa ferramenta, irmão. Você tem essa ferramenta hoje com você, cara. Todo dia, quantos de nós paramos de clamar porque entendemos o silêncio do Senhor? Como não? Meu irmão, quantas vezes eu já estive tão sozinho, cercado de pessoas na minha vida, mas ninguém podia me ajudar, e o Senhor estava em silêncio, e eu achava que o Senhor tinha um não para mim, que o silêncio do Senhor era um não. Às vezes, meu irmão, acontece 2 coisas: ainda não chegou o tempo de você receber esse milagre. E também acontece outra coisa, é que você ainda não está na verdadeira posição daquele que clama, que é clamar com uma fé verdadeira, é viver por uma fé verdadeira, não uma fé não fingida. Eu queria indicar para vocês, para finalizar, um documentário que eu assisti esses dias. O nome do documentário está no YouTube, é gratuito, irmão. O nome do documentário é Uma Fé Não Fingida. São pessoas simples que vivem no interior aqui do Nordeste, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Elas não sabem o que é calvinismo, arminianismo, ela não sabe o que é união hipostática, ela não sabe os segredos da Trindade, mas elas conhecem o Messias, o filho de Davi, como ninguém. São pessoas que alcançaram grandes milagres, que vivem pela fé.
em meio a grandes necessidades, mas superaram todas essas necessidades, não com os olhos naturais, daqueles que só podem ver as coisas naturais, mas com os olhos espirituais, de homens espirituais que segura todas as coisas com mão leve, para que deixem ir, para que recebam e deixem ir, para que não se apeguem às coisas terrenas ou às circunstâncias, porque quem se apega às coisas terrenas, meu irmão, no primeiro vento, no primeiro naufrágio já era. Eu espero, irmão, desculpe, eu me estendi, mas eu espero que essa palavra tenha sido uma semente poderosa para mudar a forma como você se relaciona com o Senhor hoje, mudar a forma como você vai andar daqui para frente, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quem nos guia é a fé, e uma fé sincera, e uma fé não fingida. E quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos que a última igreja, ela vive num tempo de apostasia, em meio a uma multidão que não tem fé. Mas assim como aquele cego, você vai ser aquele que tem fé em meio a uma multidão que não tem fé no fim dos tempos. Deus te abençoe, meu irmão.